É um momento importante, né, nesse ciclo de debate, trazer esse tema, falar sobre regulação, sobre essa nova visão que a SERES imprime na educação superior. Quero também cumprimentar o Solo, a Lidiane, e, ao cumprimentá-los, toda a equipe da BMS, dizer que é um prazer enorme estar aqui, participando desse momento, e agradecer o convite do Dr. Janguier para estar aqui debatendo esse tema. Também aproveito para destacar que, pela primeira vez, eu ouço o secretário de regulação, né, que é, no primeiro momento, parece uma atividade dura, hard, falar com tanta propriedade, articulando o político e o técnico, mostrando que não basta soltar mais um ato, mas há necessidade desse ato estar contextualizado e ter um paradigma que o oriente. Que definição é a grande questão. Qual é a definição, qual é a concepção de mundo, de sociedade, de Estado? O secretário navegou aqui um pouco por Gramsci, né? Usou Gramsci como grande filósofo para discutir a questão do Estado, e mais também, assim, qual é essa concepção de Estado, de sociedade e de educação superior que vai nos orientar nessa reengenharia regulatória, de avaliação, de supervisão, nesse novo momento histórico do Brasil. Concordo com o Dr. Janguier, que, evidentemente, não podemos ficar só no nível filosófico e reflexivo, porque o tempo é muito curto, são 2 anos para que esse governo possa estabelecer os marcos e os referenciais de atuação na área da educação superior e, evidentemente, tendo como grande orientação a questão da qualidade. Não só a qualidade da educação, mas a qualidade da vida, né? A qualidade das condições da população. E aí, evidentemente, essas condições de vida com qualidade, como é que a educação pode contribuir, transformar essa realidade para que as pessoas tenham melhores condições de vida e possam, pela cidadania, atuar como sujeitos históricos desse momento. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para o debate e concordar com o secretário e com a belíssima exposição também do Dr. Kovac, porque nós nunca vivenciamos um momento, esses últimos 13 anos foram marcados intensamente por mudanças quase que cotidianas e diárias de atos, não é? E muito naquela concepção que o secretário apresentou. O ato vinha para resolver um problema. O ato era como uma bula, uma prescrição médica para resolver uma situação micro, sem ter nenhuma vinculação com a questão mais global, mais local, mais geral da educação como um todo. Então, eu acho que essa fase ela serviu para uma reflexão profunda e que todos nós não sabemos exatamente a necessidade de pensar outras questões, além de sair normatizando e colocando atos para resolver questões pontuais mais imediatas. A questão da trajetória da avaliação no Brasil, eu concordo com o Dr. Kovac, que a questão da avaliação, a avaliação perdeu muito do seu cenário a partir de 2008, com esses atos que trouxeram o IGC e o CPC. E aqui eu queria só fazer uma lembrança que o que foi mais sério nesse momento não foi só a instituição desses 2 indicadores. Aí eu acho que foi uma coisa mais séria. Foi aplicar o IGC e o CPC no ENAD, da edição do ENAD de 2007. Isso me parece que foi muito mais sério, porque o ato é de 2008, mas o INEP aplicou, retroagindo, aplicou em cima do ENAD, da edição do ENAD de 2007, quando as pessoas que fizeram o ENAD, participaram do ENAD de 2007, evidentemente não tinham conhecimento desses 2 indicadores, que datam de 2008, mas eles foram aplicados nos resultados do ENAD de 2007. Então, isso foi realmente, e eu posso falar um pouco mais assim tranquila, porque estava no INEP nessa ocasião, lá na DAS, e isso foi um momento de muita turbulência, de muito debate com Dilvo e outras pessoas, porque, de fato,
as pessoas participaram de uma edição do ENAD sem o conhecimento de que aqueles resultados teriam um impacto muito grande na vida das instituições e dos cursos. Mas, voltando na questão da avaliação, ela surge como uma política sistematizada com a CAPES. É uma coisa interessante, né? A CAPES traz para a educação superior, porque nós também temos uma dificuldade de falar da pós-graduação em estrito senso. Eu tenho absoluta certeza que aqui nesse auditório e também os nossos parceiros virtuais, muitas pessoas têm as suas titulações, participaram dos mestrados, doutorados, mas nós temos uma dificuldade muito grande na hora de pensar as políticas, trazer para esse debate essa articulação da graduação com a pós-graduação em estrito senso. E foi exatamente a CAPES que vai trazer essa importância da avaliação como indutora de qualidade. A CAPES, desde o seu primeiro momento, em 1977, todos os documentos lá do Sucupira apontam que a avaliação é indutora da qualidade. Depois vem o PAIUB, como também já foi mencionado aqui, vem o Provão, naquele momento do ministro Paulo Renato, que de 1996 até 2003 avaliou 26 cursos, porque a sistemática era bem diferente da sistemática aplicada pelo ENAD como uma modalidade avaliativa dos sinais. E, finalmente, os sinais, em 2004, como um marco de qualidade. E o Sistema Nacional de Avaliação, ele extrapola, isso é que eu acho muito interessante, ele extrapola a avaliação em si. Ele, na verdade, aponta uma série de políticas e necessidades, não só na avaliação, mas em todas as áreas de atuação do Ministério da Educação e das instituições. Então, não é apenas um sistema de avaliação, é um sistema que ele acaba trazendo para o debate a questão da educação superior como um todo. E ele, já pensando nisso, coloca na CONAS, e aqui eu quero cumprimentar a professora que foi presidente da CONAS, e na CONAS, inclusive, como membro da CONAS, um representante da CAPES. Então, veja já a modernidade dessa lei, que traz a CAPES para como um membro para discutir não a graduação, mas discutir os cursos superiores e a educação superior na sua totalidade, na sua globalidade. Evidentemente que a educação superior no Brasil ela é complexa, diferente de outros países, é diversificada, ela é desigual, ela é gigante. Os números que o secretário aponta e traz para a nossa reflexão são 8 milhões de estudantes, mais de quase 40 cursos, 40 mil cursos, porque já superamos os 35 mil cursos. Essa semana eu quero parabenizar a SERES, que as publicações estão saindo no Diário Oficial. Isso era um pleito de todos nós, porque, de fato, o ato é importante para que as instituições e os cursos possam desenvolver as suas ações, e a preocupação que a SERES tem tido atualmente de publicar esses atos com preocupação em relação aos processos seletivos, aos vestibulares. Muitas vezes o ato é publicado e ele fica lá 3, 4 meses ou mais até para que a instituição possa introduzir aquele curso novo no seu edital, no seu vestibular, e eu sei que a SERES tem agora essa preocupação, já desde a instituição do calendário em 2013, que a SERES se preocupa com isso, em pensar não só a SERES, mas pensar como é que as ações da Secretaria vão impactar na profissionalização e no dia a dia das instituições. Então, é um sistema gigantesco e que todo esse sistema ele precisa atender ao global e ao geral. Ele precisa ser capilar, ele precisa atender aquele município que, na sua grande maioria, as instituições públicas não conseguem atender e não conseguem chegar. Eu fico assim tranquila em mencionar, porque todos sabem que eu militei, as pessoas sabem que eu trabalhei quase 30 anos em 2 grandes universidades federais, me aposentei pela UNB, o secretário é da Universidade Federal de Pernambuco, o Dr. Janguê também foi professor da Universidade Federal de Pernambuco, e aqui nós temos vários colegas professores que atuaram nas universidades públicas, estaduais e federais, e nós sabemos da dificuldade que uma universidade federal tem para chegar lá naquele município mais distante, mais interiorizado,
priorizar, e isso acaba realmente sendo um papel de cidadania, de Estado, das instituições privadas, que hoje respondem por mais de 75% das matrículas em nível de graduação. Então, é um impacto muito grande, e isso tudo, evidentemente, em nome da qualidade. Nós não podemos desprezar essa qualidade. A qualidade da educação superior é fundamental para que tudo isso se mova e que, de fato, se tenha uma formação acadêmica que responda aos anseios e às necessidades do século XXI. Mas aí tem uma outra questão, já que o secretário nos provocou na questão filosófica e reflexiva, né, tem uma outra questão. Qual é a concepção de qualidade? A gente fala muito sobre qualidade, né? Mas qualidade é um construto. E ele não é uma coisa padronizada, hermética. É uma construção do seu tempo, do seu momento histórico e social. Então, de que qualidade nós estamos falando? E aí, nessa provocação do professor Maurício, nós temos que introduzir também esse debate. Que educação superior, que Estado e que qualidade nós desejamos para o século XXI, que traz inúmeras provocações, inúmeros desafios que são muito diferentes do século passado, não é? E aí, nessa questão dos desafios do século XXI, evidentemente, se rompe esse muro entre o ensino, a educação presencial e a educação à distância. Isso acabou. Isso só existe hoje no ato, na portaria. Uma portaria que diz que 20% de um curso reconhecido poderá ser uma portaria que foi contemporânea, foi moderna, em 2004, mas que hoje ela, por si só, já não responde mais esse tempo, essa era do conhecimento, como o secretário mencionou. Nós não temos mais uma educação semipresencial, presencial ou à distância. Nós estamos o tempo todo conectados. A conexão existe, seja na graduação, no mestrado, no doutorado. Quem atua como facilitador do processo de ensino-aprendizagem sabe que não existe mais isso, não é? Que nós estamos o tempo todo momento ligado e conectado. Então, há de sim se pensar essa qualidade dentro desse novo modelo, desse novo paradigma. Outra questão que eu acho importante são todos os marcos que o Dr. Kovac mencionou com muita propriedade, que é da área de conhecimento, de formação dele, a questão da Constituição. E se nós fizermos uma análise comparativa, fria desses atos, nós vamos perceber todas as questões antagônicas que existem. A Constituição fala da iniciativa privada livre, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma lei que ela limita. Eu tenho uma lei que define um Plano Nacional de Educação de 2014 que não respondeu às angústias do secretário. O secretário começou apresentando, e eu concordo plenamente, quero aplaudi-lo aqui publicamente, ele e toda a sua equipe da SERES, né? Primeira vez que eu vejo uma fala tão contundente, tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, a fala da rua, a fala virtual, as demandas, né, de todas essas manifestações. Então, a gente começa a perceber como é que nós temos uma lei que aprova um Plano Nacional de Educação, e aqui não é crítica a ninguém, é a todos nós, e chegarmos no momento que o secretário aponta que nós não temos uma concepção de educação superior. Temos um plano sem concepção. Temos um plano que é, na verdade, um conjunto de metas que foram estabelecidas a partir de uma realidade abstrata, uma realidade que não é concreta, que não é vivida, que não é, muitas vezes, idealizada por pessoas que nunca entraram numa sala de aula, que nunca tiveram um contato, de fato, com um aluno, com uma relação de próxima, professor e aluno, que é uma relação fantástica. Eu vivi isso durante anos, quase 30 anos da minha vida. Né? Então, assim, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, o quanto se aprende nessa relação. Então, você tem, na verdade, um plano que não tem uma concepção de educação superior, que não tem um paradigma, que não diz o que nós queremos para esse Brasil a partir da implementação das ações e o alcance das metas. Temos metas, mas aí o plano ele volta para ele próprio, e a dificuldade de concretizá-lo
me parece que está exatamente centrada nessa situação. Não sei para onde vou. E nem de onde estou partindo. Qual é a minha concepção? Qual é a minha base epistemológica para eu poder chegar, alcançar essas metas e responder aos problemas não meus, seus, mas nossos. Então, eu acho que essa é uma situação muito interessante, esse momento. E aí o decreto que fala de regulação, supervisão, avaliação, que, ao olhar para esse decreto, ele já está superado. Evidentemente, no olhar dentro dessa provocação que o secretário nos trouxe, e eu estou aqui mexida, secretário, né, porque pela primeira vez eu vejo um secretário fazer uma provocação não técnica e nem listar todas aquelas ações e portarias, mas começar por uma reflexão filosófica, política, paradigmática. Essas concepções de regulação, supervisão e avaliação, elas estão superadas. Na verdade, elas não respondem mais a esse momento que o Brasil vive, né, esse momento que nós, enquanto sujeitos históricos, temos que dar respostas para esse momento. E aí, tentando avançar, é importante, nesse contexto, recuperar o artigo 2º da Lei dos Sinais, que diz que regulação e supervisão têm como referencial básico os resultados da avaliação. Mas que avaliação? Avaliação que é uma relação dialógica da integração de todas as modalidades avaliativas, e não elegendo apenas uma única modalidade, que é o ENAD, como o principal e aquela modalidade que vai punir ou que vai premiar as instituições e os cursos. Aqui, né, é uma questão também que eu acho interessante trazer para o debate, para a gente poder refletir, que Estado nós queremos? Nós queremos um Estado controlador ou um Estado transformador, que busca a emancipação, que busca a pactuação, democrático e participativo? Porque, a partir do Estado que nós vamos conceber e trabalhar, republicano, como a gente, todos os documentos apontam, nós teremos um caminho para a regulação e um caminho para a avaliação. Se nós elegermos um Estado regulador, evidentemente, nós teremos uma regulação e uma avaliação punitiva. Se não, nós teremos o quê? Isso que hoje nós estamos vivendo aqui, né, que é um momento importantíssimo. É a secretaria se abrindo, trazendo não só o secretário, mas todos os técnicos, dirigentes que atuam nas séries, com um esforço imenso. Como eu vou muito às séries, né, e moro em Brasília, então vou muito às séries, e eu vejo o trabalho dessas pessoas, que é um trabalho incansável e que, de fato, muitas vezes é solitário, tendo que decidir, muitas vezes com poucos referenciais, sem saber como decidir, com um Estado que também é um Estado policial, né, que também é um Estado policial, e que a gente precisa dar melhores condições de trabalho para o MEC e para todos que atuam lá, no sentido de facilitar esse desenvolvimento dessas ações. E ali a gente fala exatamente dessa legislação excessiva, dessa avaliação punitiva de controle versus os sinais. Me parece, como o doutor Kovac mencionou, está na hora de nós recuperarmos todos os pressupostos, todos os princípios que nortearam a questão dos sinais. E aqui algumas demandas, né? Nós precisamos de práticas pedagógicas mais ativas e criativas, uso intensivo das novas tecnologias, sem preocupação se é em EAD, não é EAD, tentar modelos de articulação das instituições com a empresa e com as comunidades, trabalhar e aprimorar os indicadores de qualidade, temos comprometimento dos alunos. Uma coisa que eu acho fundamental, concordo também com o Kovac, não tem, sim, de ter processos avaliativos, provas, enfim, claro, é uma agenda internacional, mas que haja também uma preocupação do Ministério da Educação, das séries, principalmente, que está aqui conosco hoje, de comprometer os alunos com essas provas. Os alunos, sabemos que há uma limitação legal na Lei dos Sinais, que não permite que a nota seja divulgada, mas o Ministério da Educação tem todos os instrumentos e estratégias para que os alunos se comprometam com o ENAD, não é? Porque, para os alunos, há ainda uma falta de compromisso e fica muito em cima
das instituições, dos cursos, dos professores, dos dirigentes, de conviverem e motivarem os alunos para que eles compareçam, por exemplo, este ano, no dia 20 de novembro, para fazer o ENAD, com tudo aquilo que eles aprenderam durante muitos anos e o tempo que eles ficaram nas instituições. Então, eu acho, sabe, secretário, que seria importante o MEC ter uma política de motivação, de comprometimento dos alunos, sem não, mas trazê-los para esse debate da importância deles, de fato, participarem do ENAD, não de costas, mas participarem com toda aquela vontade de atuação nesse momento. Porque, senão, tanto a premiação quanto a punição cai exclusivamente nas instituições e nos cursos de graduação. Então, isso é fundamental. Outra coisa importante também, não é só com o ENAD. Nós aqui que estamos aqui sabemos a dificuldade dos alunos deles participarem das CPAs, não é? É muito difícil você ter um aluno na CPA. E quando os avaliadores chegam, eles olham para os alunos, como você não sabe o que é a CPA? Eles têm assento, mas muitas vezes eles não participam, exatamente porque não há uma política nacional que traga os alunos para essa questão. E aqui, algumas demandas, que são as estruturas curriculares mais criativas e inovadoras, né, uma articulação da graduação e da pós-graduação. E acho que, nesse momento, que é um momento de reengenharia do marco regulatório, trazendo o Sistema Nacional de Avaliação como elemento nuclear desse debate, eu acho que é importante nós colocarmos a criatividade e pensarmos novos modelos de configuração da educação superior. Né? Quebrar um pouco essa barreira da pós com a graduação. É muito neurótico isso. Veja, você muitas vezes... Mais 2 minutos, por favor, eu já vou concluir. É neurótico. Eu me lembro que, quando eu estava na ativa, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, trabalhei muitos anos lá, você é professora de um departamento. Aí você dá aula na graduação e você também participa do processo ensino-aprendizagem na pós-graduação estrito sensu. Você é a mesma pessoa, com os mesmos princípios, os mesmos valores, mas você atua de maneira completamente diferente quando você está na graduação e quando você está no estrito sensu, na mesma instituição. Tudo idêntico, mas são posturas diferenciadas, são modalidades, metodologias diferenciadas. E aqui eu acho que seria interessante se nós tivéssemos um grupo aqui na BMS, doutor Janguier e todos que estão aqui, pessoas que pudessem pensar o diferente, novas configurações, novos modelos, novas questões, que se pense no ingresso de educação continuada, de formação continuada, que o aluno ingresse na educação superior e não saia nunca mais. Independente do diploma e do título que ele receba, que ele persiga naquela formação. Né? Então, acho que isso era importantíssimo a gente trazer. E aí, encerrando, eu gostaria de colocar que o professor José Dias Sobrinho, da Unicamp, que é uma pessoa, assim, um grande estudioso em relação à avaliação da educação superior, ele diz que o Sistema Nacional de Avaliação, ele é um processo de melhoria ou de punição. Na verdade, nem uma coisa nem outra. O sistema de avaliação ele terá impacto na qualidade se ele, de fato, contribuir para a formação e para a transformação, não só da educação superior, mas de todas as condições de vida do nosso povo e do nosso país.